Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está assistindo a esta aula, a essa gravação, neste momento que nós estamos nos debruçando a aprender, a evoluir, a ser transformados pelo conhecimento. Como você pode ver pelo título deste vídeo, hoje nós iremos falar sobre a única coisa. E é o título de um livro que eu terminei recentemente, e eu tenho comigo a convicção de que livros mudam vidas. Inclusive, eu estou pensando em realizar uma série nos próximos dias cujo tema é realmente esse, sobre livros que têm mudado a minha vida e que eu acredito que também certamente tem assuntos, temas que podem trazer a transformação se nós nos fizermos disponíveis, acessíveis à transformação, ao conhecimento que cada livro pode trazer. E para dar início a essa série, para poder falar do primeiro livro que tem mudado a minha vida, mudado a minha mentalidade, é este livro, A Única Coisa, de Gary Kelly e Jay Papasan. Este livro, cujo título vai falar a respeito do sucesso, ele vai ser contra grande parte dos livros que tendem a falar sobre sucesso. Muitas pessoas que escrevem a respeito da realização pessoal, a respeito de números, a respeito de propósito de vida, vão falar sobre sucesso como uma coisa difícil de ser alcançada, uma coisa complexa, uma coisa que precisa ser feita várias coisas. Mas os autores deste livro, um livro de dupla autoria, vão contra a essa ideia ao dizer que, na verdade, o sucesso está contido em uma única coisa, em identificar, a princípio, qual é a coisa que nós estamos realizando. Este é o propósito, é também aquilo que nós iremos dar início na aula de hoje. Qual é a obra, o que é aquilo que nós realizamos e que nós sabemos que nisso está a nossa vida. O que nós fazemos, identificamos, caramba, esta é a obra da minha vida. Isto é aquilo que me traz a realização. Isto é para aquilo que eu nasci. Isto é para aquilo que eu estou aqui. É identificar isto. O sucesso não está em realizar várias coisas, muitas coisas, mas está em identificar qual é esta única coisa, qual é o dom que nós temos, qual é a habilidade, qual é a competência que nós podemos desenvolver, aquilo que nós temos paixão. É impossível nós termos sucesso se nós também não gostarmos daquilo que nós temos feito. E certamente isso nós iremos identificar a nossa única coisa. Os autores, ao mostrarem isso, eles vão também comparar a única coisa pessoal de cada indivíduo também com a única coisa de várias empresas. E o diferencial que os autores vão dizer é que as empresas de sucesso, muitas delas, entendem que o sucesso está em identificar qual é o produto ou o serviço, qual é aquilo que eles precisam focar mais para então entregar à sociedade. Eles dão um exemplo também na empresa da Apple, que quando Jobs ele precisou sair durante um tempo, ele foi tirado da direção da empresa, ele retornou para a empresa já com a empresa tendo cerca de centenas de produtos. E Jobs diz que não, o sucesso deles, o sucesso da Apple, estava em ser mínimo, em ser minimalista, estar na simplicidade. Então ele passa a reduzir as centenas de produtos que eles tinham para cerca de 4, 5, se eu não me engano, com o iPhone, com o iPad, com produtos que eles entendiam que eram a base, o core do negócio, aquilo que de fato trazia a cultura ou o coração do negócio. Os autores ainda vão falar sobre empresas de sucesso como a Walmart nos Estados Unidos, como a Amazon, empresas que identificam o serviço, o produto que eles têm para entregar e focam apenas nisso. A maestria, segundo Bruce Lee, um grande lutador de arte marcial do século passado, dizia que ele não tinha medo do lutador que praticava 100 mil golpes. Na verdade, ele tinha medo daquele que praticava 100 mil vezes o mesmo golpe. A pessoa que pratica muitas vezes a mesma coisa, certamente ela, se estiver na direção certa, certamente ela vai estar mais próxima da maestria, mais próxima da excelência. Leonardo da Vinci, eu li uma biografia, não sei se é do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, um grande escultor, artista, dizia que quando ele criava uma obra, ele não fazia várias coisas para que essa obra ficasse bonita. Na verdade, ele apenas enxergava o objeto, enxergava a matéria-prima e tirava daquela matéria-prima, o que não correspondia à obra que ele buscava. Então, por exemplo, se Da Vinci, por exemplo, vamos colocar o exemplo de Da Vinci. Se ele, ao pintar na tela o retrato de Mona Lisa, lá de Gioconda, ele não, nesse exemplo, nessa metáfora, ele não fazia várias coisas para poder retratar a Mona Lisa. Na verdade, neste exemplo, ele tirava aquilo que não correspondia à Mona Lisa. Do mesmo modo, a Pietà ou Davi de Michelangelo, ao estar num bloco de mármore, de concreto, não sei qual que é a matéria-prima dessas obras, ele não fazia várias coisas para que esta obra ficasse pronta. Na verdade, ele apenas tirava
aquilo que não correspondia ao propósito dele, ao objetivo que ele tinha. Portanto, se nós entendemos que o primeiro passo para nós cumprirmos o nosso sucesso, estarmos mais próximos da realização pessoal, está em identificar qual é o nosso objetivo principal. O segundo lugar está em identificar o que não corresponde à nossa única coisa. Então, os autores ainda vão dizer várias mentiras que as pessoas dizem sobre o sucesso. Se uma mentira que muitas pessoas dizem é que é preciso fazer muitas coisas para estar ao próximo sucesso, os autores vão na contramão a esta mentira, ao dizer que na verdade não. Nós precisamos fazer apenas uma coisa, mas bem feita. É estar mais próximos cada vez mais, é repetir, é estar no hábito, estar num ciclo repetitivo de maestria, de aprendizado, de contínua evolução, transformação, para que assim a nossa única coisa esteja mais próxima da perfeição, da excelência. Citando novamente Da Vinci, ele diz que a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Muitas pessoas buscam estar cada vez mais luxuosas, talvez aparentar coisas que elas não são na verdade, quando de fato o sucesso, a realização está em fazer poucas coisas. Hoje em dia tem muitas pessoas falando sobre o minimalismo, né, sobre o essencialismo, sobre fazer poucas coisas, e a única coisa está realmente nisso. Está a entender que você não vai ser bem sucedido se você dispersar sua atenção, que é limitada. Todos nós temos apenas 24 horas para o nosso dia. E o que vai diferenciar as pessoas bem-sucedidas das pessoas mal-sucedidas são o que nós fazemos com o nosso tempo, com esse ativo tão valioso, com esse recurso tão essencial, que é o nosso tempo. Os autores ainda vão falar sobre o mito do equilíbrio. Às vezes a gente busca tanto o equilíbrio, quando na verdade o sucesso não está no equilíbrio, nesse equilíbrio fixo, estável, porque, como o Flávio Augusto diz, estabilidade não existe. Na verdade, os autores vão dizer que a realização está em buscar se equilibrar, está no verbo, na ação de estar se equilibrando, e não na jornada fixa do equilíbrio. Existe uma diferença entre você dizer, eu estou em equilíbrio, é como se você estivesse passivo ou estável, como na verdade você não estivesse se movimentando, se movendo, mas na verdade é estar se equilibrando. É entender que às vezes nós deveríamos dar um tempo a mais para o nosso projeto do trabalho, que nós entendemos que está nossa única coisa, talvez para nossa família, entender que muitas vezes a gente precisa buscar se equilibrar mais próximo da saúde, em estar realizando coisas que vão nos aproximar de uma saúde mais efetiva, daquilo que certamente vai nos fazer o nosso propósito de vida, uma qualidade de vida mais aproximável daquilo que nós buscamos. É entender que o equilíbrio como um todo é também mentira. É impossível todos nós estarmos em uma plenitude de equilíbrio na família, na saúde, no trabalho, na felicidade. É buscar certamente ser como um malabarista, que uma hora vai estar com a mão na área do trabalho, outra hora vai estar com a mão na área da família, da saúde. É entender que é impossível você estar bem em todas as áreas. E essa é uma das grandes mentiras que as redes sociais dizem, na verdade, em que todas as pessoas precisam estar felizes todo momento, precisam estar sorridentes, quando na verdade nem todos os momentos nós estaremos felizes. Eu terminei ontem um livro do Luiz Felipe Pondé, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, onde ele vai criticar muito isso, sobre o politicamente correto, ou a cultura de apenas falar coisas que vão elevar a autoestima e muitas vezes sem maquiar a realidade. Muitas vezes evitar de falar a verdade, não é claro que a gente não deve falar a verdade sem amor, sem graça, sem ser gentil, mas é preciso falar a verdade, senão você apenas vai mascarar uma realidade que não é, de fato, aquilo que vai trazer a verdade, a transformação. E é isso que nós buscamos aqui também com essa leitura, com essa resenha do livro A Única Coisa. Entender que o sucesso, portanto, está em identificar qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. Parece que é muito redundante, né? Sempre que a gente vai falar sobre sucesso, eu falei algumas resenhas, alguns desafios atrás, sobre o livro do Napoleão Hill, sobre a obra de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E ele vai começar com o quê? Com o propósito, com objetivo definido. E é impossível nós iniciarmos algo se nós não identificarmos para onde nós estamos indo. Eu sempre gosto de citar a frase de Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, onde vai dizer que quando Alice estava neste mundo, ela vai se aproximar do gato de Scheherazade e ela vai perguntar para o gato qual era a direção que ela deveria seguir. O gato vai dizer que o lugar, se ela não soubesse para onde ela estaria indo, qualquer caminho serviria. Isso para nós é uma verdade. Existe um provérbio chinês, e está contido neste livro, Da Única Coisa, em que vai dizer que uma jornada de 1000 passos, de 1000 quilômetros, começa com o primeiro passo. E isso é verdade. Todavia, você já parou para pensar que se você der um passo errado, na direção incorreta, a sua jornada de
de 1.000 quilômetros vai ser duplicado, porque você vai ter que andar 1.000 quilômetros, depois voltar, depois passar por mais 1.000 quilômetros para ir na sua direção correta. Então entender que, às vezes, é preciso parar um pouco, respirar, inspirar e entender qual é o meu propósito, para onde eu estou indo. Muitas vezes a gente tenta tanto focar em várias coisas e, na verdade, a gente acaba não focando em nada. E também esta é alguma das mentiras que os autores vão trazer neste livro. A mentira do multitasking, da multitarefa. É impossível você fazer muitas coisas bem feitas. Na verdade, a gente consegue fazer uma única coisa bem feita. E nisso está. E nisso precisa ser a nossa única coisa. A obra da nossa vida, aquilo que nós estamos construindo, o nosso projeto que vai trazer a transformação. Enquanto os autores falavam sobre a mentira de ser multitarefa, eles vão dar o exemplo da pessoa que é um piloto de avião e é impossível ela estar focada no trabalho dela e talvez atendendo o telefone, talvez resolver um problema muito difícil intelectualmente. Se você está focado em uma coisa que de fato é relevante, é esperado que você apenas foque naquilo. É impossível você focar em duas coisas de forma constante, de forma aprofundada, de forma com qualidade ao mesmo tempo. É preciso entender sim qual é a nossa única coisa, entender para onde nós estamos indo. Então, se nós falamos aqui sobre entender o nosso propósito de vida, a direção, o objetivo, o caminho que nós estamos trilhando, em segundo lugar, nós falamos sobre aquilo que está tirando o nosso foco, evitar aquilo que nos afasta do nosso objetivo, tirar todas as coisas que nos afastam e que evitam estar mais próximo do nosso objetivo. E por fim, é preciso a cada dia mais buscar a maestria. A maestria é o terceiro ponto desta aula, é buscar a evolução constante. Existe uma filosofia japonesa, se não me engano, cujo nome é Kaizen, é a melhoria contínua, é muito utilizada dentro da administração de empresas, que é buscar constantemente o feedback, a retroalimentação e constantemente se evoluir, buscar a transformação de vida. E também existe uma frase, um provérbio, se não me engano, acho que é de Abraham Lincoln, onde vai dizer que se ele tivesse, ou é de Einstein, se não me engano, que se ele tivesse 12 horas para poder derrubar uma árvore, ele passaria 11 abolando, afiando o machado. Salomão, o sábio de Eclesiastes, vai dizer que se o machado não for afiado, se o machado estiver embotado, vai aumentar o trabalho. Isso é uma sabedoria, isso é de fato uma constatação, porque se você não for capaz de amolar o seu instrumento, se você não for capaz de elevar a sua capacidade, de nada vai adiantar. Você vai ter que fazer um retrabalho, vai ter que aumentar ainda mais a jornada de trabalho. A produtividade está na simplicidade. A produtividade está em fazer mais coisas com menos tempo. Ou, na verdade, em você ter mais resultado, porém fazendo uma única coisa, que é o nosso objetivo aqui falar, que é a nossa única coisa. E para concluir a aula de hoje, eu gostaria de falar sobre a minha própria única coisa, que eu identifiquei há alguns meses, que eu, na verdade, tenho já visto anos, durante minha jornada de autoconhecimento, de autoconsciência, e que eu pude identificar mais recentemente, a partir de obras como de Napoleão Hill, da Lei do Triunfo, e também do próprio livro A Única Coisa. E eu pude entender, a partir dessa autoavaliação, que a minha única coisa tem a ver com isso que eu estou fazendo aqui, que é duas sentenças, que são duas ações, aprender e ensinar. Eu não posso aprender apenas para aprender, apenas aprender para mim mesmo, para reter o conhecimento. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, questionadora, que buscava sempre aprender. Eu lembro que desde a minha juventude, desde a minha infantilidade, desde a minha época da infância, eu sempre buscava ler histórias em quadrinhos, buscava perguntar. Eu sempre tive muito relacionamento com meus professores, eu até hoje fui pensar, nossa, eu sempre tive meus contatos com professores, eu sempre tive bons relacionamentos, porque o conhecimento, a evolução, a intelectualidade sempre foi uma coisa muito próxima a mim. E eu pude entender, portanto, que um dos pilares, dos aspectos, dos atributos da minha única coisa está nisso, está em aprender. Antes de estar aqui presente, lendo com vocês, aprendendo, falando com vocês, eu estava lendo, eu estava estudando, porque isso é o que faz presente, é o que compõe a minha única coisa, uma jornada de constante aprendizado, de eterno aprendizado, de eterna de transformação, eterna evolução. Todavia, minha única coisa não para apenas por aí. Se eu aprendo para poder me evoluir e estar em expansão de consciência, ou expansão de ciência, eu preciso também transbordar isso nos outros. Eu não posso ser como um lago que vai apenas reter, uma represa que vai apenas reservar a água para si próprio. É preciso também que eu possa levar essa água para as outras pessoas. E esta é a segunda parte da minha única coisa, que é ensinar. Se de um lado eu aprendo, de um outro eu ensino. Se de um lado eu tenho para mim, do outro eu compartilho, eu reparto
com os outros. Esta é a minha única coisa. E uma vez que eu entendo que a minha única coisa pertence a isso, em aprender, em ensinar, eu vou passar a maior parte do meu tempo. Não necessariamente grande parte do meu tempo, porque eu preciso também ter os outros compromissos de trabalho, etc., de família, de faculdade. Mas, pelo menos, o primeiro tempo, eu estou iniciando o dia fazendo aquilo que eu entendo que é a minha única coisa, que é o meu objetivo, o meu propósito de vida. E uma vez que eu tenho meus olhos abertos para isso, eu irei continuar até o final. Eu vou buscar a maestria nisso, eu irei buscar mais ferramentas e técnicas de comunicação, técnicas de aprendizado, técnicas de memorização, de disciplina, para que assim nós possamos, a cada dia mais, estar mais próximos da realização, mais próximos do cumprimento da nossa única coisa. O sucesso, portanto, está em fazer uma única coisa. Não está em ser multitarefas, não está em fazer muitas coisas, mas está em fazer muitas vezes a mesma coisa, a cada dia mais próximo da excelência, da perfeição, sabendo que a excelência, como diz Aristóteles, é um hábito. Eu te agradeço pela participação nessa aula. Um dia de aprendizado, de transformação, de evolução de você. Até a próxima. Abraço.